Olá, nono ano, bom dia! E aí, gente, tudo bom com vocês, né? Espero que sim. Olha só, quem já estiver comigo, coloca a presença aqui no grupo para eu saber quem assistiu a aula de hoje, tá certo? Bom, agora nós vamos começar, né, o nosso quarto bimestre com o conteúdo de ciclos biogeoquímicos, né? Então a gente vai conhecer hoje alguns desses ciclos e por que é que eles são tão importantes, né, para a manutenção da nossa vida aqui na Terra. Então, primeira coisa, né, o que é um ciclo biogeoquímico, né, como o próprio nome diz, vai envolver seres vivos, né, deixa eu marcar aqui para vocês, geo, envolve o que? Elementos da terra, do solo, e químico vai envolver algumas moléculas químicas, né, algumas partículas, por exemplo. Então, um ciclo biogeoquímico é um percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico que ele é essencial à vida, né? E ao longo do ciclo, cada elemento vai ser absorvido e reciclado por componentes bióticos e abióticos da atmosfera. Então, quem são esses componentes bióticos? São os componentes que são seres vivos, né? Então, podem ser plantas, animais, e os abióticos são aqueles elementos que não têm vida. Os principais responsáveis pelo processo de ciclagem são as bactérias e os fungos decompositores. Então, o que é isso, professora? O que é essa ciclagem de nutrientes, né? É justamente aquela questão de que, quando os organismos morrem, né, os compostos que formaram esses organismos, eles tendem a voltar novamente para a natureza. E é justamente esses compostos que são recicláveis que nós vamos ver nesses ciclos. Esses ciclos são essenciais para que os elementos químicos retornem ao ambiente e sejam utilizados por novos seres. Então, quando eu falei lá na aula sobre cadeia alimentar, eu falei o seguinte, né? Então, quando os animais morrem, eles viram que é adubo para as plantas. Então, as plantas pegam os elementos que constituem o corpo dos animais e utilizam como matéria orgânica para elas. O primeiro ciclo que nós vamos estudar hoje é o ciclo da água. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, eu estudei esse ciclo da água lá no 6º ano. Então, a gente agora vai, relembrar os tempos lá do 6º ano e do fundamentalzinho, lá atrás. Então, o ciclo da água, né, gente? A água é o composto inorgânico mais abundante nos seres vivos e em toda a biosfera. Então, como a gente bem sabe, mais de 70% do nosso planeta é constituído por água, né? Mais de 70% do nosso corpo é constituído por água. Então, a água ela é essencial. Sem água, não existe vida. Prova disso é que a vida na forma que nós conhecemos só existe aqui no planeta Terra. Em outros planetas não existe essa vida, né, que a gente conhece. Então, ela vai ser encontrada normalmente em 3 formas. Na forma líquida, na forma sólida e na forma de vapor. Então, na forma líquida, a gente encontra normalmente onde? Rios, lagos, oceanos, água subterrânea. Em forma sólida, lá nas geleiras, né, e vapor, o vapor d'água que está aqui na atmosfera. Então, nós vamos ter basicamente 2 ciclos da água, né? Aí agora aqui entra um pouquinho de divisão do que vocês tinham visto antes. O ciclo curto e o ciclo longo. Então, o ciclo curto é bem fácil de entender. É aquele ciclo que a gente já conhece desde sempre. Então, eu tenho aqui a água em estado líquido. Essa água, graças à incidência da luz do sol, ela começa a evaporar, vira vapor, né? Quando chega lá nas nuvens, elas se condensam e aí começa a cair em forma de precipitação. Então, a gente vai ter o quê? Evaporação, condensação, precipitação. E aí, essa água pode precipitar em forma de chuva, né? Ou de neve, de granizo. Mas o importante é aqui o quê? A água ela retorna para a superfície da Terra. Então, ela pode escoar superficialmente e formar os rios, ir para os lagos, oceano,
E ela também pode se infiltrar no solo, né, formando um lençol freático. Então é bem simples aqui esse ciclo: evaporação, condensação, precipitação. Então é um ciclo curto. E aí nós vamos ter também um ciclo longo. Professora, como é esse ciclo longo? Principal coisa, no ciclo longo há a participação dos seres vivos. Então o que é que acontece, né, gente? Primeiro, as plantas. Então as raízes vão absorver a água do solo e essa vai ser utilizada em seus processos biológicos. Então lembra da água da chuva que eu falei, que cai? Uma parte vai ser infiltrada no solo, forma os lençóis freáticos. Uma outra parte vai deixar o solo úmido. E aí as plantas captam essa água para utilizar, né, na vida delas. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese e seus átomos irão fazer parte da glicose fabricada. E os átomos de oxigênio se unem para formar, né, o gás oxigênio que vai ser liberado na atmosfera. Então a gente sabe que no finalzinho lá da fotossíntese vai ser liberado o que, gente? Oxigênio. E esse oxigênio vem de onde? Da água. As plantas, elas perdem água continuamente pela transpiração. E aí o que é que acontece, né? Quando elas perdem água pela transpiração, essa água volta para a atmosfera. E aí vai ser justamente essa água que fica na atmosfera, que a gente vai chamar também de vapor d'água, que constitui a umidade do ar, né? E essa umidade vai ser favorável à vida. Então muitas vezes a gente ouve falar no jornal, né, na hora da previsão do tempo, a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Então o que é isso? A umidade é a quantidade de vapor d'água que tem aqui na atmosfera. Então, obviamente, nas regiões litorâneas, onde existe mais árvores, vai ter uma umidade de ar maior. Em regiões mais secas, com poucas árvores, pouca transpiração, a umidade do ar ela vai ser o quê? Mais baixa, né? Então, quem aqui já viajou para Brasília deve ter sentido a diferença da umidade relativa do ar. Quem não está tão acostumado, né, normalmente relata que o nariz até sangra. Porque aqui a gente está acostumada com a umidade X, quando chega lá é muito seco para a gente. Os animais, eles podem ingerir água diretamente dos rios e dos mares ou indiretamente dos tecidos orgânicos utilizados na alimentação. A água retorna ao ambiente por meio da excreção, transpiração, respiração e das fezes. Então, olha só, nós, né, também somos animais, assim como os outros. A gente pode beber água em estado líquido e a gente também pode ingerir através da alimentação. Então, se vocês tiverem curiosidade e forem pesquisar lá na internet, o quê? Quais são os alimentos que contêm água, vocês vão ver que todos eles contêm. Ah, professora, mas se eu pegar uma bolacha creme crack dessa aqui seca, acabei de tomar café, ou então tem gente que eu sei que ainda está comendo. Uma bolacha creme crack seca, né? Parece que não tem água, mas ainda tem um percentualzinho de água que foi necessário ali para a fabricação dela. Então sempre tem. E como é que essa água retorna para o ciclo? Meio da excreção, da transpiração, da respiração. Estou falando aqui, ó. Vapor de água está saindo da minha boca e das fezes também. Da minha boca, né? E através das fezes, né? Que a água também volta para a natureza. No entanto, parte das águas absorvidas por plantas e animais fica incorporada em seus tecidos e retornam ao ambiente através da decomposição. Então, eu falei que o nosso corpo vai ser o quê? Mais ou menos 70% de água. Então, essa água, ela não vai ser toda eliminada, né? Então, eu vou estar sempre repondo esse percentual. No dia que eu morrer, quando eu for enterrada, né? Então, essa água vai voltar para a natureza. Triste, né? Mas é. Então, aqui o ciclo longo. Então, além daqueles passos que eu tinha falado para vocês de evaporação, condensação, precipitação, eu vou ter o quê? A participação dos animais e das plantas. Então, as plantas vão perder água, né, através da transpiração. Os animais e a gente também, o quê? Através de respiração e desses outros processos que eu acabei de falar para vocês. Achei. E assim
a gente conclui o ciclo da água. É bem pequenininho, é bem curtinho e é bem fácil de entender. E aí a gente vai para o ciclo do nitrogênio. Ah, professora, mas normalmente a gente estuda o quê? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio lá para o fim. Eu trouxe o ciclo do nitrogênio aqui porque ele é maior do que os outros. Então, vou falar sobre ele e no final eu falo dos outros, né? E aí na próxima aula, quando eu fizer uma recapitulação, aí eu coloco na ordem que a gente geralmente estuda. Por quê? Água, oxigênio e carbono, eles estão meio que interligados. Mas vamos lá, nitrogênio agora. Então, consiste, né, na passagem de átomos de nitrogênio de substâncias inorgânicas do meio físico para moléculas constituintes dos seres vivos e vice-versa. Como o próprio nome diz, é um ciclo. E aí eu pergunto, onde é que vai estar o maior reservatório de nitrogênio do planeta? Lá na atmosfera. Quando a gente estuda a composição dos gases lá da atmosfera, a gente vê o quê? Que o gás mais abundante é o nitrogênio, né? Então, ele vai constituir algo em torno de 79% de todo o volume atmosférico. A gente sempre acha que é o oxigênio, né? Porque a gente respira ele, mas não é, é o nitrogênio. E aí, a maioria dos seres vivos não consegue utilizar o nitrogênio diretamente do ar atmosférico. Para isso, para que a gente consiga utilizar esse nitrogênio, a gente precisa o quê? Da ajuda de alguns organismos, né? Alguns micro-organismos que conseguem transformar esse nitrogênio. E quem são esses micro-organismos, né? As bactérias. E aí, esse ciclo ele vai possuir algumas etapas, como a de fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. Antes de passar por essas etapas, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Por que é importante eu estudar esse ciclo? Por que é importante eu saber sobre o nitrogênio, né? Se eu não consigo pegá-lo assim da atmosfera. Gente, lembra que nós somos feitos de proteínas. Proteínas são feitas de aminoácidos e aminoácidos contêm nitrogênio. Ou seja, se a gente não tiver nitrogênio, a gente não vai ter proteína. Se a gente não tiver proteína, a gente não vai ter músculo, a gente não vai poder fazer várias atividades. Enfim, sem proteína, a gente vai morrer. Para vocês terem uma ideia, tem nitrogênio onde? Nas bases nitrogenadas. Onde é que está isso? No nosso DNA. Então, nitrogênio é vida. Então, a primeira etapa vai ser a de fixação do nitrogênio. Então, o que é que vai acontecer nessa etapa? Algumas espécies de bactérias que a gente chama de fixadoras de nitrogênio, entre elas uma do gênero Azobacter e as cianobactérias, elas são de vida livre. E aí elas podem pegar o nitrogênio diretamente da natureza. A gente não pode, mas elas podem. Além disso, dessas de vida livre, nós também temos algumas que elas vivem em associação com plantas, né? Então essas do gênero Rhizobium, elas vivem, né? Elas moram lá nas raízes das leguminosas. E aí o que é que acontece? Essas plantas acabam cuidando dessas bactérias e dando a ela glicose lá da fotossíntese. Em compensação, essas bactérias pegam o nitrogênio e fazem, né, com que o nitrogênio ele seja assimilável por essas plantas. E aí, né, existe o quê? Aquela associação mutualística. Olha, eu te ajudo, tu me ajuda, a gente vive feliz para sempre. Bora lá. Sua presença vai estimular a colonização e leva à formação dos tecidos chamados nódulos. Então, se você pegar uma leguminosa, né, se você pegar um pé de feijão ou um pé de fava, por exemplo, né, ou então várias plantas que são leguminosas, gente, quando você tira ela assim do solo, você consegue ver uns nódulos na raiz, que é o quê? A associação de bactérias que estão vivendo ali dentro. Essas associações vão aumentar a capacidade de fixação do nitrogênio e na fase final, nessa fase final, o que é que vai acontecer? O nitrogênio ele vai ser transformado em amônia, tá certo?
Então, a fixação do nitrogênio vai acontecer o quê? Ele era o nitrogênio atmosférico lá em forma de gás e virou amônia. Então, fecha essa parte do ciclo. E aí a gente vai para a parte de nitrificação, né? Então, que parte é essa, gente? Algumas plantas, elas conseguem aproveitar diretamente a amônia, né? Então, como eu falei lá atrás para vocês, o nitrogênio atmosférico virou amônia e algumas plantas conseguem aproveitar. Outras não. Então, esse composto, ele tem que ser transformado em um composto assimilável, que seria quem? O nitrato. Então, o processo de formação de nitrato no solo é chamado de nitrificação e é feito por dois grupos de bactérias quimiosintetizantes. Quem são elas? As nitrossomonas, que transformam a amônia em nitrito, e aí a gente vai ter realmente o nome de nitrificação, que é o que? Amônia em nitrito. E as bactérias do gênero Nitrobacter. O que é que essas bactérias fazem? Convertem o nitrito em nitrato. Nesse caso aqui, nesse último aqui, ó, a gente chama essa etapa de nitratação. Então, na nitrificação, a amônia se transforma em nitrito e na nitratação, né, o nitrito se transforma em nitrato. A nitrificação envolve a ação de oxidação, né? Primeiro da amônia para nitrito e depois de nitrito para nitrato. E assim que vai ser assimilado pela maioria das plantas. Em ambientes em que há falta de oxigênio para receber os elétrons da oxidação, o nitrogênio age como o próprio receptor de elétrons, sendo reduzido a óxido nítrico. Nesse caso aqui, gente, as plantas elas não vão fazer o uso desse óxido nítrico, viu? Vai ser um outro grupo de bactérias que vai entrar aqui nessa etapa. Os nitratos formados pelas nitrobactérias são altamente solúveis, sendo utilizados pelas plantas através de suas raízes. E aí, as plantas vão utilizar o nitrogênio, né, que está presente lá no nitrato, para a formação das suas moléculas orgânicas. E aí, o que é que acontece? A gente volta de novo lá para a cadeia alimentar. Toda cadeia começa com o que, gente? Com uma planta, né? Então, o que é que vai ter nessa planta? Além de várias coisas, como a energia que a gente viu, vai ter também o nitrogênio que a gente tanto precisa. Ah, professora, eu comi uma alface. Tem nitrogênio ali? Vai ter, de alguma forma, né? Que a planta também precisa do nitrogênio. Ah, professora, mas aí eu tô comendo um bife aqui, bovino, no meu café da manhã. Eita, que café mais sulista esse, viu? Comer um bife no café da manhã, mas vamos lá. Eu vou estar me alimentando de nitrogênio? Vai, gente, é músculo, né? Então, o nitrogênio vai estar ali presente também. A degradação das proteínas e ácidos nucleicos formam compostos nitrogenados e são liberados na excreção. E aí, né, uma hora esses compostos vão voltar para a natureza. Vamos ver como é que eles voltam. Através da desnitrificação. Então, o que é isso? É um processo que também vai ser realizado por bactérias, e essas bactérias têm um nomezinho especial. Que nome é esse? Pseudomonas dinitrificans. E quem são elas, né? Elas são também chamadas de bactérias desnitrificantes. E o que é que elas fazem? Para obter a energia né, para elas poderem realizar seus processos metabólicos, elas degradam os compostos nitrogenados. Quando ela faz isso, ela acaba liberando o gás nitrogênio que volta para a natureza, para a atmosfera no caso. Então o que é que acontece? Ela vai e degrada todos os compostos nitrogenados. Então aqui eu tenho um ciclo, ó. A primeira etapa de fixação, que ocorre através de bactérias. Então, professora, a senhora falou das bactérias de vida livre. Então, aquelas bactérias de vida livre, elas também, né, algumas vão viver no solo e acaba deixando um pouquinho de amônia lá no solo. A maior parte do nitrogênio que a gente consome, ele vem aqui, ó, de associações com plantas, né? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, algumas bactérias fazem associação com plantas para a planta poder pegar o nitrogênio e a gente, como consome a planta, pega também. Então, a primeira etapa de fixação
Depois a amonificação, que é onde o N2 vai se transformar em amônia. Nitrificação, a amônia se transforma em nitrito. Nitratação, a amônia se transforma em nitrato. E aí ocorre a assimilação por outras plantas, né, que não tem lá nas suas raízes as bactérias. Então elas assimilam, a gente consome delas e no final das contas, quando todo mundo morrer, as bactérias e os fungos decompositores vão acabar liberando quem, gente? Os nitratos lá no solo. E aí lá vem aquela bactéria especial que eu falei para vocês, pega esses compostos e faz o quê? Devolve o N2 lá para a natureza. Pronto, tá vendo como ele é um pouquinho longo, então eu resolvi colocar ele logo aqui, porque aí dá mais tempo, né, da gente vê-lo completo. E aqui eu venho para o ciclo do oxigênio. Então, o que é que acontece com esse ciclo do oxigênio, né? Esse ciclo do oxigênio, como eu falei para vocês, vai estar um pouquinho ligado lá ao ciclo da água também. Lembra que eu falei que lá na fotossíntese, a água que é assimilada pelas plantas, uma parte vai fazer a composição lá da glicose e a outra parte vai fazer a composição de quê, gente? Vai se juntar, né, os átomos de oxigênio, forma molécula que vai ser liberada para a natureza. Então, por isso que normalmente a gente estuda ciclo da água, oxigênio e carbono tudo junto. Então, vamos lá. Então, esse ciclo consiste em quê? Na passagem de átomos de oxigênio de compostos inorgânicos do ambiente para compostos orgânicos de seres vivos e vice-versa. É um ciclo complexo, pois os seres vivos liberam oxigênio em diversas substâncias, gás carbônico, oxigênio e água. O principal reservatório é a atmosfera, onde ele é encontrado como O2, né, que é o gás oxigênio, e CO2, que é o gás carbônico. Falando de oxigênio e gás carbônico, gente, só um minutinho que eu vou tomar água. Vamos lá. O O2, né, o gás oxigênio, é utilizado na respiração aeróbica, combina-se com o hidrogênio que resulta em água. Então, ó, além de ser utilizado, né, na forma de gás da respiração, ele pode se combinar com o hidrogênio e transformar em água. Isso acontece onde, professora? No nosso corpo, no corpo das plantas e assim sucessivamente, né? Todos os seres de respiração aeróbica. E aí, o CO2 é utilizado na fotossíntese e o oxigênio passa a fazer parte dos tecidos das plantas. Assim, o gás carbônico, oxigênio e água são as três principais fontes inorgânicas de oxigênio. E estão sempre trocando moléculas entre si durante os processos metabólicos da biosfera. Então, eu tenho aqui, ó, uma imagem para vocês. Eu vou tentar ampliar aqui e ver se vai dar certo. Ó, cobri o texto, mas eu já li, então não tem problema. Então, vamos lá, ó. Ciclo do oxigênio. Eu tenho aqui o vapor d'água, o oxigênio atmosférico e o CO2. E o ciclo é um pouquinho complicado, né? Por isso que a gente, quando for estudando as partes separadas, a gente vai vendo. Então, primeiro eu tenho o quê? A água líquida, que vai ser incorporada pelos animais e pelas plantas. Como eu já tinha falado para vocês, quando chega aqui a gente vai utilizar, né, a água. A gente vai utilizar a água. Além disso, a gente vai respirar o oxigênio e a gente respira o quê? Gás carbônico. Então, também tem moléculas de oxigênio saindo aí. As plantas, como eu falei para vocês, elas também respiram. Então, elas também consomem oxigênio e consomem CO2. E na hora, lá depois da fotossíntese, elas liberam o quê? Oxigênio.
Mas e na respiração? Elas liberam oxigênio também? Não, né, gente? Gás carbônico. Então as plantas têm uma respiração parecida com a nossa. Ela também capta oxigênio e libera gás carbônico. Na fotossíntese ocorre o contrário. Ela consome o gás carbônico e libera oxigênio. Então aí a gente já viu o quê? Que vai estar presente oxigênio tanto na entrada quanto na saída, né, lá na planta. E aí a gente vai ter ainda transpiração vegetal, o oxigênio daqui ele vai para a atmosfera, que a gente consome, né, nós animais consumimos. E aí, através da expiração, o gás carbônico volta para a atmosfera, a planta pega. Aí aqui nós vamos ter o quê? Através, né, da excreção de suor, nós vamos liberar água, né, líquido, vapor, que vai virar vapor de água, que uma hora vai acabar condensando e forma precipitação novamente. Então tá vendo como é tudo meio misturado? Então tudo acaba meio que sendo interligado entre o ciclo do oxigênio, gás carbônico e água. Mas o que é essencial vocês entenderem agora, né? Então o que? O oxigênio, ele vai ser vital para diversos processos do nosso corpo. Primeira coisa, sem oxigênio, a gente morre, né? Então nós inspiramos oxigênio, ele vai lá para os nossos pulmões, ele vai e oxigena o nosso sangue. O nosso sangue faz o que, gente? Distribui esse oxigênio para os tecidos. Quando chega lá, né, como se ele tivesse uma moeda, como se fosse uma moeda de troca, ó. Toma o oxigênio e me dá gás carbônico. E aí o que é que faz? O sangue leva, né, novamente o gás carbônico lá para os pulmões, onde a gente expele esse gás carbônico. No gás carbônico vai ter moléculas de água, né? Então esse gás carbônico volta para a natureza. Se ele encontrar aí nesse processo alguma coisa que quebre ele, o oxigênio acaba ficando livre novamente. Ai, peraí. Só um minutinho, gente. Pronto, ó. Então hoje, né, nós vimos ciclo da água, que é bem simples, e a gente divide em ciclo curto e ciclo longo. Nós vimos um ciclo bem maior, que é o do nitrogênio, que também é essencial para a manutenção da vida na Terra, e agora o ciclo do oxigênio, que ele é um pouquinho complexo, mas não é tão complicado. É só você entender onde entra oxigênio, onde sai gás carbônico e assim sucessivamente. E aí, na próxima aula, né, nós vamos ver o que? O ciclo do carbono. E aí eu vou tentar fazer um apanhado geral dos 3 ciclos que eu falei para vocês, de forma que não complique ainda mais, né? Porque ele é um pouquinho complicado do oxigênio. Para nossa agenda do dia, nós vamos ter aqui gente, eu esqueci de colocar a página, mas são as questões 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Cadê vocês? Achei. Nossa, aqui da página 79 e 80. Deixa eu colocar aqui, tá certo, gente? Porque se vocês forem tirar print... Pronto. Então, ó, são só essas questõezinhas. Vocês façam. E não esqueçam de enviar no meu privado, minha gente, porque eu não sei, né, quem foi que fez a atividade. Pouquíssimas pessoas acabam devolvendo. Eu sei que vocês fizeram. Como é que eu sei isso? Porque na hora da correção vocês participam. Então não tem como participar se você não fez. Mas
eu preciso me certificar de que vocês fizeram, né? Então eu preciso desse feedback de vocês para saber se vocês estão acompanhando tudo direitinho. Olha só, gente, qualquer dúvida, professora, não entendi isso, não entendi aquilo, me procurem no privado, que aí a gente resolve isso da melhor maneira, tá certo? Eu explico novamente. Ou então, qualquer coisa, na hora lá de fazer as questões, vocês marquem as dúvidas de vocês, se não quiserem me perguntar no privado, e na nossa próxima aula a gente soluciona tudo. Gente, por hoje é só, e um ótimo, né, final de dia para vocês. Tchauzinho, gente, até a próxima.